Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Os irmãos, nessa sexta-feira, dia de penitência, dia de jejum, dia de meditarmos a paixão do Senhor na via sacra, que você esteja junto com Jesus nesta via dolorosa, por meio das obras quaresmais, para que possamos crescer em santidade neste tempo favorável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a vossa graça, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje está no Evangelista São João, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 30. A palavra de Deus nos diz: Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. E em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, nesta sexta-feira, vem nos questionar. É interessante como no Evangelho nosso Senhor, ele é conhecido pelas pessoas. As pessoas acham que conhecem a Jesus, sabem de onde ele é, sabem a sua origem. E isso nos leva também a refletir. Em primeiro lugar, será que nós conhecemos a Jesus? No Evangelho de hoje, aquelas pessoas acham que conhecem porque sabem que ele é da Galiléia, que ele é filho do carpinteiro, sabem quem são seus parentes, e, portanto, eles definem quem Jesus é. E dizem que Jesus não pode ser o Messias, pois ele vem da Galiléia, e o rotulam. Meus irmãos, isso nos leva a questionar hoje a nossa fé. Será que de fato sabemos quem é Jesus? Será que de fato fazemos essa experiência de encontrar em Cristo o Salvador da nossa vida? Ou, como se faz no tempo de hoje, também no tempo de Jesus se fazia, nós criamos um Deus à nossa maneira. Nós vemos um Deus que a nossa necessidade e o nosso ego cria. Um Deus que cabe na nossa vida, um Deus que nós diminuímos para caber na nossa história. Se eu quero continuar no pecado, se eu quero continuar vivendo certas situações, eu formulo na minha mente a existência de um Deus que não pune, um Deus que não corrige, que não chama a conversão, um Deus que passa a mão na cabeça e perdoa tudo. Se eu sou uma pessoa escrupulosa, eu crio na minha mente e no meu coração a imagem de um Deus que pune as mínimas coisas que eu falo, que eu penso e que eu realizo. Meus irmãos, qual é a imagem de Deus que nós temos? Qual a imagem de Cristo que nós temos em nosso coração? E por isso a igreja nos ensina, a visão que nós temos de ter de Jesus é aquela que a igreja nos ensina a ter. É aquela que a revelação nos apresenta.
Ele é o rosto misericordioso do Pai. Ele é aquele que veio nos libertar dos nossos pecados. É aquele que veio nos transformar, nos tirar da morte, das trevas, do exílio e nos levar para a luz, para a salvação, nos dar vida eterna. Jesus, ele não é aquilo que nós achamos dele. Ele é Deus, ele é Senhor. Jesus não pode ser alguém que eu rotulo e que eu crio de acordo com as minhas necessidades, mas eu preciso permitir que Ele seja Deus da minha vida, Ele seja o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que define o que eu devo viver. Eu não tenho que definir o que Deus tem que fazer na minha vida, o que Deus precisa realizar na minha história, mas eu preciso, obediente e dócil, deixar que Ele seja o autor da minha fé, o Senhor da minha vida e das coisas que eu faço, que eu digo, das coisas que eu realizo. Meus irmãos, será que nós hoje não estamos também criando um rótulo para Jesus de acordo com aquilo que nós concebemos na nossa mente? Será que de fato conhecemos a Jesus? Temos de fato uma experiência com Ele a ponto de transformar a nossa vida? Ou será que olhamos de longe e definimos como o povo na festa das tendas e nós vemos em Jerusalém? Não, ele é da Galileia, ele é de Nazaré, de lá não pode vir nada de bom. O Messias, quando vier, nós não sabemos de onde é, mas ele nós sabemos de onde é. Será que hoje não fazemos isso com Jesus, com as nossas concepções falsas, com as nossas visões muito romantizadas de quem é Deus? Precisamos hoje encontrar o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa história, na pessoa de Jesus Cristo, e não deixar, meus irmãos, que as nossas necessidades, que as nossas carências, que os nossos sentimentos criem a imagem de um Deus que na verdade não existe. Que você faça hoje uma experiência de encontrar Jesus e encontrar na pessoa de Jesus o Salvador, o enviado do Pai, o rosto misericordioso de Deus que vem a nós se revelar. Jesus é a revelação do Pai. Ele disse: quem me enviou vocês não conhecem. Então, meus irmãos, ele veio nos revelar o Pai. Deus se revela por meio de Cristo. Deus se dá a conhecer a nós pecadores por meio de seu Filho unigênito, e nós precisamos tê-lo como nosso Deus, como Senhor, como único necessário de nossa vida, e não fazer com que ele caiba nas nossas concepções falsas, nossas concepções carentes, as nossas concepções meramente humanas. Ele transcende a nossa humanidade, mas ele se fez homem para se mostrar a nós um Deus amoroso, um Deus misericordioso e fiel. Que você hoje, de fato, não rotule Jesus de acordo com a sua necessidade, mas que você encontre um verdadeiro Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Pela intercessão da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.